Bem-vindo aqui! Seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, em especial da Exacetep, que na última sexta-feira publicou seus resultados para o segundo trimestre de 2021, onde nós podemos ver uma redução de 26% no seu lucro líquido. E agora, investidor? Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, faça o seu comentário, deixe seu like, seu dislike e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Analisando os resultados publicados pela companhia, nós podemos verificar que, se nós fizermos o comparativo trimestre a trimestre 2020 para 2021, a sua receita líquida teve uma redução de 47%. No entanto, quando nós avaliamos o resultado do semestre como um todo, em 2020 passou de 2 bilhões 230 milhões para 1 bilhão 645 milhões, com uma redução de 26,3%, aquele publicado na origem do nosso vídeo. Observando o EBITDA da companhia, no comparativo trimestre a trimestre, se verifica uma redução de 58%. No entanto, na comparação semestral, semestre de 2021 com semestre de 2020, primeiro semestre apenas, uma redução de 37,1%. O lucro líquido da companhia, como nós podemos verificar, se compararmos o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, nós tivemos uma redução de 73%, passando de 919 milhões trimestre a trimestre para 248. No comparativo semestre a semestre, nós tivemos 1 bilhão 227 milhões no primeiro semestre de 2020, passando para 556 milhões, uma redução de 54,68%. Lembrando que a companhia é uma empresa do setor de transmissão, sendo a maior empresa do setor elétrico brasileiro, estando presente em 17 estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então, nós podemos verificar que é uma companhia com muita estrutura, muito consistente, e algo aconteceu em seus resultados, que nós temos que ver em detalhes porque essa redução significativa. Outro fator que chama atenção é com relação ao crescimento da companhia, que desde 2006 a companhia ela vem obtendo resultados em leilão. E nesses leilões eles vêm se estendendo, vindo chegar aqui ao ano de 2020, no leilão de Riacho, sendo que ainda existe a perspectiva de entrada em leilão da companhia ao final do ano de 2021. Então é uma companhia que tem investimentos no seu crescimento. E isso, de certa forma, pode ter algum aspecto significativo. Por um lado, uma companhia de crescimento, por outro, uma companhia que faz seus investimentos e, com isso, o investidor que tem foco em receitas passivas, em dividendos, pode estar aqui algo representativo ao investidor. Olhando para a receita operacional da companhia, nós podemos verificar aqui nas explanações da companhia que no segundo trimestre de 2021, a receita operacional bruta consolidada atingiu 922 milhões, com uma redução de 778 milhões frente ao segundo trimestre de 2020. O que ocorre aqui é que no primeiro semestre de 2021, a receita operacional bruta consolidada atingiu 1 milhão 922 milhões, com uma redução de 629 milhões frente ao primeiro semestre de 2022. E esses resultados eles se explicam, segundo a companhia, em especial por esta parcela de ajuste, que foi referente à aplicação da revisão tarifária
do contrato renovado e da remuneração do componente financeiro da RBSE, pelo custo próprio, que é esse CAE contabilizado, como nós vamos ver mais adiante, aonde que a companhia faz citação. Sendo que o CAE, ele de fato, ele é o custo de oportunidade do capital próprio da companhia, que nesse caso aqui, o que a companhia está dizendo é que ela escolheu investir, fazer investimentos ao invés de optar pelos lucros. Mais ou menos, traduzindo de uma forma muito simples o que ocorreu. E é por isso, nessa revisão tarifária, que foi incidido este CAE, o que fez que lá no ano passado, de 2020, fizesse aumentar a receita bruta. Mais adiante eu faço uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Dessa forma, se forem retirados esse reconhecimento da parcela de ajuste, RTP e RBSE, a receita operacional da companhia, ela, nesse segundo trimestre de 2021, teria sido 76,9 milhões, superior em relação ao segundo trimestre de 2020. No primeiro semestre de 2021, a receita operacional bruta teria sido superior em 225 milhões em relação ao primeiro semestre de 2020. Desta forma, a companhia entende que os seus resultados para este período, tanto o segundo trimestre de 2021, assim como o segundo trimestre de 2021, os resultados são excelentes. E a excelência desses resultados, elas são explicadas pelo impacto positivo do ciclo da RAP 2020-2021, que considera em especial a variação positiva do IPCA e o impacto da aplicação da revisão tarifária periódica. Assim, no detalhamento da receita operacional, nós encontramos aqui, que é o plano de ajuste, que ocorreu no segundo trimestre de 2020 e que não se sucede no segundo trimestre de 2021, tendo então esse percentual de redução de 110,1%. Se nós compararmos semestre a semestre, a redução é de 106,3%. Já considerando a receita líquida, o que a gente encontra é a redução, então, de 1.496 bilhões para 792 milhões, comparado o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021, uma redução na receita líquida de menos 47,1%. Já o semestre, conforme nós já relatamos desde o início da apresentação, uma redução de menos 26,3%. Olhando para o EBITDA da companhia, nós podemos verificar que no trimestre, ou seja, segundo trimestre de 2021, ela totalizou 630 milhões, com redução de 58% frente ao segundo trimestre de 2020. Já em relação ao primeiro semestre de 2021, o EBITDA totalizou 1,3 bilhão, com uma redução de 37,1% comparado ao primeiro semestre de 2021. Então, o que acontece aqui? Vamos dar uma olhada no EBITDA como um todo. Se nós entendermos o EBITDA ajustado, olharmos para o EBITDA ajustado, ele teve um crescimento no comparativo trimestre-trimestre em 18%. E no comparativo semestre-a-semestre, primeiro semestre de 2020 a primeiro semestre de 2021, um crescimento de 21%. É daqui que a companhia entende que quando feito o EBITDA, calculado o EBITDA ajustado, os resultados do semestre são considerados excelentes. Mas o que se sucede? Acontece que no ano de 2020 houve um resultado ainda melhor por conta de resultados não recorrentes, ou seja, aqueles resultados que não se repetem, eles não se repetiram então no ano de 2021. E dois deles são os principais. O primeiro foi a revisão tarifária periódica, que ela ocorre a cada
5 anos, e que garante um impacto positivo, muito significativo, pelo reconhecimento daquele CAE que a gente falou lá. O que seria o CAE? O CAE é o custo de oportunidade de capital próprio, ou seja, é quando a companhia ela escolheu fazer o investimento ao invés de ficar com os seus lucros. E o segundo fator importante foram as operações de real estate, que são essas operações citadas aqui. Real estate. E decisão favorável em processo judicial referente à indenização e desapropriação. Essas de real estate é justamente porque lá nos projetos da companhia, como são áreas para colocar as torres, colocar os equipamentos, a fiação, às vezes é necessário desapropriação. Então, nesses reconhecimentos ainda retornam para a companhia esses valores significativos. Se nós computarmos os valores tanto da revisão tarifária quanto dos real estates, é o que vai dar uma variação significativa no seu EBITDA, porque isso não estava computado. E são esses valores que estão aportados aqui. 800, deixa eu marcar aqui para vocês, 803 milhões, que é o reconhecimento do plano tarifário, e os 148 milhões de real estate. Então, extraindo isso, que é o fator que estava implicando na questão tanto da receita líquida quanto do lucro líquido, se nós tirarmos isso, então nós temos um EBITDA ajustado agora, porque aqueles fatores não são recorrentes, e que levam ao crescimento, aí sim comparativo trimestre a trimestre e semestre a semestre, de forma que a companhia explica assim, sendo esses seus resultados positivos. Ou seja, se você acompanha a companhia, se você entende o projeto dela, então nada a se preocupar nessa redução tanto da receita líquida quanto do lucro líquido. Agora você pode olhar para essas reduções de lucro líquido sem nenhum fator assim que possa trazer algo que justifique um assustar. Olhando agora os aspectos de endividamento da companhia, nós podemos verificar algo interessante aqui. Por exemplo, a dívida bruta da companhia, ela saltou de 4 bilhões e 500 milhões aproximadamente para 6 bilhões e 700 milhões. Isso no comparativo, o final do ano de 2020 com o meio do ano de 2021. Essa variação apresentou um crescimento de 51,4%. Se nós considerarmos a dívida líquida, observe aqui, ela salta de 2 bilhões e 332 milhões para 5 bilhões e 300 milhões, com um aumento de 128%. Algo a preocupar aqui? Bom, aí nós precisamos avaliar sobre esse aspecto. Observe aqui, o indicador de alavancagem, que é a dívida líquida, neste caso aqui, sobre o EBITDA ajustado, que nós verificamos anteriormente que teve crescimento no semestre de 20% mais ou menos. Então, esta relação aqui, ela nos traz um valor de 1,87%. Ou seja, isso aqui é simplesmente para dizer que, considerando os valores de EBITDA, em perto de 2 anos, a companhia faria o pagamento total de suas dívidas, né, se ela só se dedicasse a isso. E outro aspecto interessante é que o indicador de alerta da companhia, ou seja, a relação dívida líquida e EBITDA mais restritivo, ele está para 3 vezes o valor da dívida líquida, que é quando isso aqui pode interferir, para aqueles interessados em proventos, pode interferir no pagamento dos seus proventos. Então, aparentemente, o que a gente pode observar aqui é uma dívida relativamente confortável e logo em seguida nós vamos ver alguns outros parâmetros interessantes da implicação dessa dívida líquida. Outra questão que chama bastante atenção é que o custo dessa dívida foi de 9,61% ao ano, em 30 de junho de 2021, frente a 7,59% ao ano em 31 de dezembro. Então teve um crescimento dos juros a serem pagos por esta dívida. Se nós observarmos o cronograma aqui de pagamento para o investidor interessado em proventos,
Um ano a prestar muita atenção é de 2014, aqui no cronograma, onde vai ter realmente valores significativos a pagar. Aqui, de 2021 a 2023, são valores aparentemente consideráveis. Com relação às indexações da dívida, a maior parte está aqui, ó, neste azul de cor intermediário, que estão atrelados à IPCA e que são relativos a debêntures, ou seja, quando a empresa toma emprestado do particular, do mercado do particular, para pagar conforme os juros, e eles aí atrelados ao IPCA. Os demais, esses segundo maior, esse 27,4%, eles estão atrelados ao CDI. E o terceiro maior valor, ele está também aqui, é debentures atrelado ao CDI. Ou seja, somando esses dois, estão vinculados a CDI. Então, a maior parte da dívida da companhia está vinculada ou a CDI ou então ao IPCA. Conforme nós podemos verificar, em especial aqui na parte do crescimento greenfield da companhia, é que a companhia ela vem participando, nós já tínhamos visto antes, com frequência em leilões, ou seja, uma companhia que tem os seus aspectos de crescimento. O mais importante aqui a salientar, se nós formos ver, a maioria dos projetos da companhia estão com 100% das suas licenças de instalação já asseguradas. Aqui faltando aqui 82%, que é IME no ano, e no Triângulo Mineiro em 90%, sendo que neste caso específico aqui do canto ainda tem muito aqui por fazer, embora já tenha 90% do projeto pronto, provavelmente seja o projeto preliminar. E como a gente pode verificar, é uma companhia que tem grande evolução também na parte fundiária. E vocês lembram que naquela parte dos real estates, parte vem dessa questão fundiária, que é onde é necessário as desapropriações para justamente fazer a companhia instalar a sua planta, o seu site. E com relação aos projetos, como vocês podem ver, esse aqui para fevereiro de 2022, de Itaúnas, está com 70% do projeto. Para fevereiro de 22 em Aimorés, 91%. E esses projetos, quando concluídos e energizados, começam a retornar em proventos para a companhia. Então é uma companhia que tem muito indicativo de crescimento por um bom tempo e ainda com aceno a participação de leilão ao final do ano de 2021. Colocando um olhar para o fluxo de caixa da companhia, e aí nós vamos verificar em relação aos anos de 2019 e 2020, nós podemos verificar que a companhia passa para o ano de 2020 595 milhões em caixa. Ela ainda produz um caixa positivo nas suas atividades operacionais, o caixa operacional de 1.379 milhões. Isso aqui, quando ele é positivo, significa que a companhia, para a entrega dos seus serviços, dos seus produtos, e na relação que ela faz para custear esses produtos e serviços e aquilo que ela recebe dos seus clientes, ela fecha no positivo. Então, uma companhia que ela consegue pagar por aquilo que ela produz e ter receita em cima. Quando nós olhamos para o seu caixa líquido de atividades de investimentos, então aqui é o que a companhia, aqui quando fecha no negativo significa que de duas uma, ou a companhia ela fez aquisição de um ativo, ou então ela fez uma aplicação no sistema financeiro, quando é negativo. Isso é uma coisa, é positivo que aqui seja negativo. E no caixa das atividades de financiamento, em 2.286 milhões, aqui significa que a companhia ela pagou pelas dívidas que ela possui e também remunerou os seus acionistas. É daqui que vem a remuneração. Fechado isso, entre o somatório do passado do ano anterior, o que foi arrecadado nesse ano, o que foi investido e o que foi pago, a companhia ela fecha o caixa de 2020 com 2 bilhões positivos, ou seja, com recursos para fazer os seus investimentos e ainda considerando aqueles projetos que nós vimos. E pagar proventos aos seus acionistas.
Feito todo esse overview, nós podemos agora pegar os dados que nós verificamos em todos os demonstrativos de resultados e colocar em nossa planilha para fazer uma melhor avaliação ou uma avaliação mais resumida da companhia. Uma companhia que é pagadora de proventos e ao mesmo tempo é uma companhia que tem espectro de crescimento. O PL da companhia hoje é de 4,5%. Significa que você investindo hoje, você, pelos números que nós temos, teria retorno em torno de 4 anos e meio aproximadamente. É um indicativo bastante significativo. Outro aspecto que chama atenção é o preço da companhia sobre o valor patrimonial por ação. Ou seja, se nós pegarmos tudo que foi registrado no balanço e considerarmos o preço da ação no momento, significa que ele estaria 1,1 acima desse valor. Ou seja, é um valor muito próximo. Então, isso aqui são esses dois aspectos, o preço sobre o lucro e o preço sobre o valor patrimonial por ação, são indicativos de que a companhia possa estar num preço baixo para nós. O payout médio da companhia, nós temos dois aspectos aqui a considerar. Segundo, a nossa principal fonte, que é o AGF+, estaria hoje em 87,3% no seu payout. No entanto, se nós considerarmos o status inverso, estaria em 57,86%. Nós vamos pegar sempre o mais baixo para sermos mais conservador. Ou seja, isso aí nos dá uma garantia maior, nos dá uma assertiva maior. O crescimento médio composto do lucro da companhia, considerando os últimos 4 anos e aqui desde 2016 até 2019, porque desde 2015, aliás, até 2019, nós consideramos 2020 porque nós vimos que teve aquelas receitas não recorrentes. Então você pode dar uma alteração. Ela teve um crescimento médio composto de 34,66% no seu lucro líquido. No entanto, a sua receita líquida, um crescimento de 36,19%. Significa que esses valores, como eles estão muito próximos, é porque existe uma coerência entre eles. Normalmente, a gente considera isso para calcular os lucros projetados para este ano, que daí então fechariam em 2 bilhões e 396 milhões. Com isso, nós consideramos ainda o total de papéis que a companhia tem no mercado, e aqui nós vamos ficar com dois valores específicos, que é o nosso lucro projetado e o nosso total de papéis. Porque desse lucro projetado, o payout é de 57,86%. Então, nós vamos pegar só o valor resultante daqui. Ou seja, 57% de 2 bilhões 396. E dividir pelo número de papéis, o que vai nos dar um dividendo projetado de R$ 2,10 para o exercício social de 2021. Se nós considerarmos o total de dividendos pagos nos últimos 3 anos, nós teríamos, então, um dividendo de 2,13. Para o preço teto, que é o máximo que nós aceitaríamos pagar pela ação, recebendo um dividend yield de aproximadamente 6%, nós teríamos um preço teto para os últimos 3 anos de R$ 35,50. E, com relação ao valor aqui projetado, um preço teto de R$ 35,07. Hoje o preço da ação está cotado a 20, ou seja, no dia de hoje, 2 de 8 de 2021, está cotado a R$ 24,85. Então, com esses números, e ainda considerando a dívida da companhia, sendo que a dívida líquida sobre o EBITDA ajustada da companhia está em 8,87 e o limite dela, onde ela considera avaliar, principalmente para as questões de pagamento de dividendos, é em 3. Então, a gente pode considerar que esse valor estaria interessante para o investidor da ISA-CETEP. A ISA-CETEP tem um ticket na bolsa de TRPL4. Lá você pode verificar como é que está a evolução da ação. Feitas todas essas considerações, você tem agora um global de indicadores indicativos para verificar o quanto vale para você, investidor, aportar ou não na ação da ISA-CETEP, TRPL4, como ticket da B3. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu dislike, faça seu comentário. Caso você seja novo no canal, considere fazer a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!